Bom, olá a todos. Eu me chamo Ana Catrina Teles e, junto do meu colega o Eduardo Oliveira, a gente vai estar mostrando para vocês um pouco do conteúdo de propriedades coligativas, que é o conteúdo de Físico-Química 1. Para a gente começar, a gente precisa saber o que são essas propriedades. E as propriedades coligativas, elas são substâncias puras que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil. O soluto não volátil é aquilo que precisa de uma alta temperatura para ele alcançar o ponto de ebulição. A gente tem como exemplo o cloreto de sódio, o sal de cozinha, onde ele precisa de uma temperatura muito alta para que ele consiga se dissolver. Para efeitos de comparação, a gente pode citar a água, na qual ela precisa de, em média, de 100 graus Celsius para ela entrar em processo de ebulição, e o sal precisa 10 vezes esse valor para poder entrar em processo de ebulição. Continuando, essas propriedades elas não são explicadas na natureza da substância, mas sim pela quantidade de moléculas, partículas e átomos. Essas propriedades elas são subdivididas em quatro, na qual elas têm a tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e a osmose. Essas propriedades, dos solventes modificados, elas possuem algumas características, na qual a gente vai mostrar mais detalhado na frente. E essas características nos permitem fazer a diferenciação de cada uma delas. Por exemplo, uma característica que tem é a pressão do vapor. Qual delas possui esse é o efeito tonoscópico, que esse efeito ele ocorre quando há uma diminuição na pressão do vapor, quando um líquido não volátil ele é adicionado na mistura. Então, toda vez que quando adicionam esse líquido, é o efeito tonoscópico. O ponto de ebulição é o efeito bulioscópico, que é quando, por exemplo, você pega uma quantidade de água, aquece e adiciona algum soluto não volátil. Você vai perceber, quando for fazer esse teste, que a temperatura ela irá cair e irá demorar para subir, porque precisa de uma temperatura muito elevada para que essa junção dessa mistura consiga entrar em processo de ebulição. Nós temos também outra característica que é o ponto de fusão, que ele é o efeito crioscópico, que consiste na diminuição da temperatura de congelamento. A gente tem aqui no cantinho uma ilustração que eu coloquei, que é, por exemplo, quando você adiciona garrafas onde tem um líquido e você coloca o gelo. Normalmente, quando faz isso, algumas pessoas falam, coloque sal, que vai ajudar a gelar mais rápido. É justamente isso, é um efeito crioscópico, onde vai cozinhar essa mistura para fazer a temperatura baixar. E também tem a pressão osmótica, que já é o efeito hormoscópico, que consiste numa variação de pressão. Ela nunca é constante, ela sempre varia. Para continuar, a gente já tem aqui de cara as características da. A gente vai falar um pouco sobre a tonoscopia, que ela estuda a diminuição da pressão máxima, né, como já dito, de um solvente pela adição de um soluto não volátil. A gente pode citar, fazer uma mistura de água e açúcar, por exemplo. As moléculas do açúcar eles conseguem se dissolver porque são polares, como as moléculas da água. Elas conseguem se interagir umas com as outras por meio das forças intermoleculares, o que faz com que haja uma dificuldade das moléculas da água da superfície do líquido passarem de um estado de vapor e escape do solvente. Vale também ressaltar que ao adicionar o soluto não volátil como o açúcar, aumenta a interação das moléculas das espécies químicas presentes, dificultando então o processo de evaporação. A tonoscopia ela também tem uma fórmula para cálculo, que ela consiste no ΔP igual a P2 menos P, onde o P ele é a pressão do vapor do soluto, que é o que você adiciona, e o P2 é a pressão do vapor do solvente. O solvente é aquilo que vai diluir
o seu soluto. Normalmente é água, mas pode vir a ocorrer de ser outro. Olha só, a pressão do vapor de um solvente puro sempre será maior do que a pressão do vapor de uma solução. Com a adição das partículas do soluto, intensificam as forças atrativas moleculares e diminui a pressão do vapor do solvente, como dito anteriormente. Se adicionarmos um soluto não volátil em um solvente, ocorre a diminuição da pressão do vapor e, consequentemente, demora mais tempo para evaporar. A pressão do vapor de um solvente puro sempre será maior que a pressão de um vapor de uma solução. Com a adição das partículas de um soluto, intensificam as forças atrativas moleculares e diminui a pressão de um vapor de solvente. Toda solução ela possui um equilíbrio e que pode ser atingido através da lei de Hooke, que é a pressão do vapor de um solvente e uma solução é igual ao produto da pressão do vapor de um líquido puro. E essa fórmula consiste no P2 igual a PO multiplicado por X2, onde o P2 é a pressão do vapor líquido da solução, o PO é a pressão do vapor líquido puro, sem que haja a mistura ele sozinho, e o X2 vai ser a fração molar, na qual a gente vai falar um pouco mais sobre essa fração molar na próxima aula. E a gente já entra aqui na ebullioscopia, que, como já dito, ele também é uma propriedade coligativa e estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. Para que um líquido entre em ebulição, é necessário aquecê-lo até que a pressão do vapor fique igual à pressão da atmosfera. Ele tem uma fórmula que é usada no cálculo, que é o ΔT igual a TE2 menos TE, onde o TL é a temperatura de ebulição de uma solução e o TE2 é a temperatura de ebulição do solvente. A gente tem como exemplo fazer você pegar uma certa quantidade de... Não, vou até que mudar. Vou citar um outro exemplo, para não usar o mesmo de dois relatórios. Por exemplo, quando temos uma água fervendo, seja ela já atingindo seu ponto de ebulição, que normalmente é 100 graus Celsius no nível do mar, e a gente adicionar açúcar, a água vai parar de ferver na hora, ou seja, a temperatura de ebulição diminuiu. Isso ele acontece por motivos mencionados no efeito tonoscópico, onde a interação entre as moléculas do solvente e do soluto ele dificulta com que a molécula passe de um estado de vapor e por isso a necessidade de adicionar mais energia na forma de calor para que essa solução entre em ebulição. Você não só com açúcar, se você pegar também a água e adicionar o sal, você vai ver que de imediato ele vai parar de ferver. E minha participação encerra por aqui. O trabalho vai continuar sendo seguido com o meu colega Eduardo Oliveira. Meu nome é Eduardo Oliveira e eu vou falar sobre a crioscopia. A crioscopia estuda a diminuição do ponto de congelamento de um líquido, que é causado pelo soluto não volátil. A fórmula que permite que se calcule a crioscopia é ΔTc igual a Tc2 menos Tc. O Tc significa temperatura de congelamento da solução. O Tc2 significa temperatura de congelamento do solvente. Podemos utilizar como um exemplo de crioscopia o ponto de congelamento da água, que a água só congela quando chega em determinado ponto, quando ela marca 0 graus Celsius. É o ponto onde a água vai congelar. Esse é um processo de crioscopia. Vamos resolver uma questão agora. Num congelador,
há há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelos e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de água pura, solução em água contendo 50 ml de suco de limão, solução em água contendo 100 ml de suco de limão, solução em água contendo 50 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar, solução em água contendo 100 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Nesse momento, a gente vê que existem, além da água nessas formas, existem também outros tipos de substâncias que possivelmente podem influenciar no processo de congelamento, como sais e coisas do tipo. Então, a gente logo vê que a água pura vai congelar primeiro. Então, a resposta correta é a água pura, porque é a única que não tem substâncias que possam influenciar no seu processo de congelamento, como os outros, que tem suco de limão, tem açúcar, e isso pode afetar o processo de congelamento. Então, a resposta correta é a letra a água pura, porque ela não pode ser influenciada no seu processo de congelamento, porque ela não tem sais, não tem açúcares e não tem suco de limões, que no caso seria algumas coisas ácidas. Vamos falar sobre osmose. A osmose é um processo no qual a água é transportada de uma solução menos concentrada em um soluto, que no caso é o hipotônico, para uma solução mais concentrada, em soluto, a hipertônica, pela membrana plasmática dentro da célula. Aqui podemos ver o exemplo, né, o desenho da membrana semipermeável da célula, o soluto, a água, o movimento das moléculas da água, que isso aqui é o processo de osmose, que o mais concentrado vai passar para o menos concentrado e para tudo ficar em equilíbrio. Uma questão vamos falar agora sobre pressão osmótica. Chama de pressão osmótica a pressão que deve ser aplicada para evitar que o solvente atravesse uma membrana semipermeável. O valor da pressão osmótica depende para cada solução. No caso, cada solução pode ter a sua pressão osmótica, pode ser diferente uma das outras. O ponto de. Vamos citar como exemplo. A pressão osmótica, digamos que do sulfato de cobre, seria tal ponto. E a pressão osmótica do hidróxido de sódio seria outra. E se a gente misturasse, cada uma teria uma pressão osmótica diferente e ia ter uma reação. Sendo que quanto maior a concentração da solução, maior será a pressão osmótica. A fórmula seria π igual a m vezes o R vezes o T vezes o I. O P significa pressão osmótica. O M maiúsculo significa concentração mol por litro. O R significa a constante universal. E o T significa a temperatura Kelvin na escala, porque geralmente, como são cálculos é, mais complexos dessa forma, geralmente a gente não usa muito o Celsius, a gente utiliza mais o Kelvin, que é o modelo, o exemplo de americano que eles utilizam. Eles não marcam a temperatura em Celsius, eles marcam a temperatura em Kelvin. Por isso mesmo que a gente utiliza também Kelvin. E o fator Van Hoff
temos a solução hipertônica quando a sua pressão osmótica é maior que a outra solução. Temos a solução hipotônica quando a sua pressão osmótica é menor que a da outra solução. E temos a solução isotônica quando a sua pressão osmótica é igual à da outra solução. Um exemplo de uma das três seria o alface. Eu pego o alface e jogo sal em cima. Depois de um tempo, você pode chegar lá e observar que o alface murchou, tá murcho. Por que ele tá murcho? Porque a água que estava presente dentro do alface, ela foi obrigada a sair para dissolver o sal que a gente jogou em cima. Então ele murchou porque ele já não tinha mais água dentro dele. Isso seria um processo de solução hipertônica, quando sai sai do meio menos concentrado para o maior concentrado. Osmose reversa. A osmose reversa, como o próprio nome diz, acontece no sentido contrário da osmose. Nela, o solvente se desloca no sentido da solução mais concentrada para os menos concentrados, isolando-se assim o soluto. Exercícios. Quais das soluções de solvente apresentadas a seguir apresentam maior ponto de ebulição? E a gente entende que quanto maior partículas dissolvidas, maior vai ser seu ponto de ebulição. Então, dessa maneira, a gente já descarta a água pura, porque ela não tem nenhuma partícula dissolvida. Na solução de 0,2 mols por litro de glicose, a gente só tem uma partícula dissolvida, que é a própria glicose. Já na solução de 0,2 mols por litro de sacarose, a mesma coisa, só temos a sacarose dissolvida. A solução de 0,2 mols por litro de cloreto de sódio, ela sofre dissociação. O sódio ganha 0,2 mols por litro e o cloro 0,2 mols por litro. Então fica o seu ponto de o seu a sua dissociação apresenta 0,4 mols por litro. E a letra E, que é a solução de 0,2 mols por litro de cloreto de magnésio. O magnésio por si só já ganha 0,2 mols por litro. E o cloreto ganha 0,4 mols por litro. Isso faz com que os dois tenham 0,6 mols por litro. Portanto, eles possuem um maior número de partículas dissolvidas e, consequentemente, o maior ponto de ebulição.